Olá pessoal, canal Moneba chegando aqui em São Paulo, em São José dos Campos, na Assembleia de Deus Jussara, aqui, Ministério de Madureira, onde está acontecendo o Music Day. Está acontecendo palestra, música, muita informação, e hoje nós vamos conversar com alguns pastores, alguns maestros e as pessoas que também estão participando desse evento. É um dia inteiro de evento e você vai acompanhar tudo aqui no canal Moneba. E já quero te convidar para você também curtir o nosso canal, @moneba.baixada, segue, se inscreve, comenta o que você quer ouvir aqui, que nós vamos trazer especialista aqui para deixar você bem informado. Hoje nós estamos recebendo ele aqui, pastor Félix. Ele veio lá da África, da Assembleia de Deus, lá da África, de Angola. Eu queria já mandar um abraço aqui para todos os nossos irmãos aí de Angola, da África. Gente maravilhosa, gente boa, né? E olha, e ele também congrega aqui, está congregando aqui na Assembleia de Deus e vai falar um pouquinho da sua história de Deus chamado. E ele tem 50 anos, ele é Relações Internacionais, ele trabalha com Relações Internacionais e também é professor de inglês. Olha que maravilha, pessoal. Um angolano falando inglês e aprendendo muito, é muita informação pra gente e você vai acompanhar tudo aqui. Pastor Félix, uma honra ter você aqui no canal Moneba para você contar um pouquinho a sua experiência. Fala um pouquinho de você, como foi assim que você conheceu Jesus, você sempre foi evangélico? Fala para os nossos telespectadores aqui. Muito obrigado, meus caros amigos, meus caros irmãos, telespectadores ali. Nael, obrigado pela oportunidade. Na verdade, eu sou de Angola, África, e já cá estou no Brasil há alguns anos, mas a minha experiência de conversão foi aos 12 anos de idade. Meu pai converteu-se na Assembleia de Deus em Luanda, no município de Kazenga. Meu pai era alcoólatra, né? E aquela vida do alcoolismo estava a levar para a morte. E quando ele então decidiu procurar uma igreja, e ele foi parar na Assembleia de Deus. Apesar de que nesta época Angola estava a viver em guerra civil, porque quem sabe Angola viveu cerca de 27 anos de guerra civil em que os partidos políticos não se entendiam. Mas mesmo assim, em meio à guerra, nós tínhamos uma igreja pujante, vibrante, que crescia. Meu pai se converteu ali. Eu lembro-me que eu sofria de asma nessa época, porque minha mãe deu-me à luz quando ela estava com 7 meses de gravidez, no meio da guerra, e eu nasci em meio à guerra, e não houve o cuidado de um hospital, porque era na selva, e ao nascer então eu desenvolvi esse problema nos pulmões, que me levou até aos 12 anos. Quando o papai converteu-se na Assembleia de Deus, ele então chegou em casa feliz de que havia se convertido e levou a todos nós para a Igreja Assembleia de Deus. E o que é inusitado é que depois que nós entramos na Assembleia de Deus, eu fui curado da asma, nunca mais, com 12 anos de idade. Bem, a gente está falando com o pastor Félix aqui. Pastor, é interessante assim que eu consigo perceber que tu tem um chamado, né? Além do chamado missionário, esse chamado de mestre, né? Lecionar, explicar, né? Dar palestra. Fala pra gente aqui como foi o teu chamado. Automaticamente, quando um pastor ele tem um chamado, o Espírito Santo ele deixa a voz bem audível, né? Ou alguém fala para você, ou Deus usa um profeta para te mostrar. Eu queria entender como foi o seu chamado. Você estava cantando, estava no monte orando, alguém te parou na rua? Fala para os nossos internautas aqui como foi esse chamado ministerial, pastoral, para a gente aqui. Foi algo interessante, não é? Eu lembro-me que eu estava com 17 anos de idade já a congregar na Assembleia de Deus, recém-batizado nas águas, e um dia à noite, antes da janta, estávamos todos reunidos à mesa, nós somos em 7 irmãos, e meu pai pediu que minha irmã fizesse uma oração antes da janta de agradecimento pelo alimento. Eu lembro-me que neste momento a minha irmã começou a agradecer, a orar, a agradecer pelo alimento. Amém. De repente, no meio daquele agradecimento a Deus pelo alimento, ela virou-se para mim e disse: assim diz o Senhor, e começou a profetizar para mim. Entre várias palavras que ela falou algo assim para mim: meu filho, eu estou a te preparar para um povo.
eu vou te tirar desta nação e te levarei para uma outra nação, onde tu has de aprender de mim, porque sou manso e humilde de coração. E depois te levarei para a Inglaterra, onde já há um povo à tua espera. Naquele momento, eu recebi o chamado de Deus. Para mim era estranho, mas eu recebi o chamado de Deus desse jeito. Bem, a gente, depois que você recebeu esse chamado, começa aquele momento de preparação. A Bíblia vai relatar lá que Jonas também tentou fugir, e nós sabemos que muitos pastores também tentam fugir do chamado, mas é impossível, né? Uma vez que Deus chama, só existe uma missão agora: a preparação, né? Como foi esse momento de preparação? Você entendeu o que a sua irmã falou, que a profeta falou, que é sua irmã. Como foi essa preparação? Fala pra gente aqui. Na verdade, estudar inglês, nós já estávamos, não é? Já estudávamos inglês a esta época que eu estava com 17 anos. Mas a partir deste momento, eu comecei a orar mais, comecei a buscar mais a Deus, comecei a ir mais ao monte, e inclusive tem várias experiências que eu tive no monte, e assim, porque nós não sabíamos onde e quando o Senhor nos levaria. Porque ele falava de uma nação específica, que era a Inglaterra, falava de uma nação que eu iria aprender, e a gente não sabia qual era essa nação. Mas o que acontece? O meu pastor Joaquim Manuel, da Assembleia de Deus no Cazenga, Joaquim Manuel, com seus 90 e tantos anos de idade já, o meu pastor recebeu bolsas de estudo para a formação teológica no Brasil. Aqui em São José dos Campos, a Assembleia de Deus disponibilizou 10 bolsas para Angola. E quando chegaram as bolsas em Angola, e o meu pastor noticiou para a igreja num culto de Santa Ceia, ele havia dito: irmãos, nós recebemos 10 oportunidades para estudar teologia no Brasil, mas a igreja do Brasil só ajudará quando o candidato chegar no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A partir daí é tudo com eles, mas para sair de Angola, terá que a pessoa, o candidato, custear a sua passagem. E naquela época estávamos em guerra civil, ninguém tinha condições de comprar uma passagem que custava aí $1.000, etc. Mas nesta época, um tio meu, que trabalhava na companhia aérea de Angola, conversando com a minha mãe, surgiu esta oportunidade dele pagar e custear a minha passagem. Foi então que, com 19 anos, eu vim para o Brasil, para São José dos Campos, para a formação teológica. Que benção, Assembleia de Deus, sempre fazendo discípulos por todas as nações. Agora, pastor, você falou que teve algumas experiências, né, no monte, ou ministrando, que foi, assim, algo surreal. Tem algumas experiências, a gente fica pensando assim, você que está nos assistindo aqui, a gente fica pensando como Deus é tão maravilhoso. Quando ele fala, é claro que ele fala. Quando ele age, é perfeito no agir. Quando ele dá o tempo, é o tempo certo. Agora, eu queria que você falasse aqui uma dessas experiências que você teve após a sua conversão, que você teve aqui para os nossos telespectadores aqui. Pois não, Nael. Eu tive uma experiência no monte, porque nesta época que Deus usou a minha irmã para falar uma palavra profética para mim sobre o meu chamado, eu tão pronto comecei a orar, comecei a buscar mais a Deus. Eu lembro-me de ter ido ao monte com 3 amigos. Eu, o José, o Nelito e o Jorge Batista. Jorge Batista, inclusive, é um grande expoente, um grande pastor lá em Angola, na África. Fomos ao monte orar. Eram jovens com 17 anos, 18 anos, fomos orar ao monte. E eu me lembro-me que um dos amigos meus disse assim: olha, nós vamos ficar aqui 4 dias em oração no monte, levamos só água, 4 dias em oração, e vamos pedir a Deus que Ele mostre que está conosco, que nada de mal vai nos acontecer. Bem ousado. Nós éramos, vamos dizer assim, ingênuos, mas queríamos saber, Deus está conosco ou não está? Prontos, começamos a orar. Era meio-dia que chegamos no monte, numa região quase selva, e começamos a orar, a pedir: Senhor, prova que o Senhor está conosco, prova que o Senhor está conosco, mostra que o Senhor está conosco.
Acho que depois de uns 30 minutos de oração, começou a vir um vento. Ao longe já dava para perceber o barulho do vento. Era muito forte. Aí nós estamos a orar e esse vento, sabe, aquele zumbido do vento, aquele barulho do vento ao longe, e chegava cada vez mais próximo. Cada vez mais próximo. Cada vez mais próximo. De repente esse vento nos encobriu, nos inundou, os 4. Era um vento muito forte, irmão Nael. Um vento muito forte. Que nós ficamos abraçados os 4 e aquele vento forte parecia destruir tudo. Parecia um tornado. Que isso? Nós estávamos, só que no meio de tudo isso sentíamos como que gotículas de água, sabe, um nevoeiro, alguma coisa, um nevoeiro. Estávamos no meio de um nevoeiro. E o pavor tomou conta. O pavor tomou conta porque eu me lembro que eu gritava: Senhor, tem misericórdia de você mim. Pediu, Senhor, não me mate. Eu me lembro disto. Interessante. De repente, esse vento amainou. Ele não foi embora. Ele ficou aí no meio de nós. E eu não queria abrir os olhos, obviamente, porque estava apavorado. Eu me lembro que eu senti a presença de alguém atrás de mim. Nossa, muito forte. É uma presença que o corpo não suporta. O corpo não suporta. Atrás de mim eu senti alguém. Observa que nós estamos todos abraçados assim. Os 4. E de repente eu sinto uma presença atrás de mim. Eu começo a chorar. Eu começo a dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim. De repente, eu não sei te dizer se foi uma mão, se foi alguma coisa suave. Toca-me aqui por trás. Coloca a mão no meu ombro por trás e bate 3 vezes suave. E depois esta mão, eu estou a dizer mão porque a percepção que eu tive, esta mão vai até a minha cabeça, como que se alguém estivesse atrás de mim e coloca a mão. De repente eu sinto que algo como que azeite, óleo, começa a entrar dentro de mim. Que isso? E à medida que eu sentia aquele, parece óleo mesmo, a cair sobre mim, eu sentia como que se eu estivesse a sair do meu corpo. Onde passava esse óleo, eu sentia que como que já não era mais eu. Olha. E isso foi muito forte, até quando chegou a planta dos meus pés. Eu pensei comigo até naquele momento. Eu comecei a chorar muito. Eu pensei comigo: quando chegar a planta dos meus pés, eu acho que eu vou cair morto, porque eu estou a sair do meu corpo. Essa é a percepção que eu tive. Mas isso não aconteceu. De repente, a sensação do meu corpo ficou por alguns minutos. Fiquei sem sensação no corpo nenhum, do alto da cabeça até a planta dos meus pés. De repente ela voltou de uma vez, e esta mesma mão, não sei, parecia uma mão, bate-me 3 vezes novamente na cabeça, assim, bem suave, e o vento veio muito forte e do mesmo jeito que chegou, desapareceu. Quando abrimos os olhos, dava para ver aonde o vento veio, a plantação toda bagunçada. E nós sentamos e começávamos a chorar, todos nós, os 4. Deus nos visitou e nós conseguimos ficar naquele lugar em jejum os 4 dias lá. Hoje, todos os 4 são homens de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E posso dizer uma coisa, Nael, daquele dia em diante, curas começaram a acontecer. É mesmo? Curas extraordinárias começaram a acontecer. Pessoas curadas da cegueira, da paralisia, começaram a ser curadas. E eu não fazia esforço nenhum. Era simplesmente impor as mãos sobre a pessoa e de repente a pessoa era curada. Eu até ficava admirado. Eu dizia: o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? E Deus começou a operar grandemente na vida das pessoas. Que maravilha. Bem, agora você acabou de ver, você que está nos assistindo, você acabou de ver um testemunho lindo da presença de Deus, assim no monte, assim que os 4 estavam ali e receberam. E você? Já teve uma experiência com Deus no seu chamado? Já teve aquele momento que você estava no monte orando, pedindo uma resposta a Deus, e Deus te dá a resposta alta e clara? Eu queria fazer o seguinte contigo.
vai lá no canal Moneba, lá na descrição, e comenta após esse testemunho que o pastor deu aqui. Eu quero também ver qual a experiência que você teve com Deus. Quem sabe um dia você vai estar aqui no Moneba apresentando isso aqui para os nossos telespectadores. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho nós vamos perguntar sobre a família, sobre os projetos futuros e sobre o ministério dele aqui no Brasil. Ele vai falar sobre a família, sobre os projetos que ele tem futuro e o ministério dele aqui no Brasil. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para os nossos comerciais e daqui a pouquinho a gente volta. É rápido, pessoal. É ida e volta, tá? Está sem tempo de mexer nas suas redes sociais? Precisando de melhoria na divulgação de seu ministério? Fique tranquilo, eu tenho a solução. Razarte. Uma empresa de responsabilidade e compromisso com seus clientes. Trabalhamos com fotografia, filmagem, criação de capa para CD, plataformas digitais e muito mais. Para a administração de suas redes sociais, não perca mais tempo. Entre em contato pelo WhatsApp 021 97215 0842. 021 97215 0842. Razarte faz. Você, trabalhador da construção, deve estar sempre filiado ao Sintracom onde quer que você esteja. Por quê? Porque o Sintracom vai em busca de melhores salários, melhores condições de vida, assistência médica, melhores cestas básicas para você. Tudo isso é uma conquista do sindicato, do Sintracom. E nós só temos força se tivermos bastante associados. Que quem primeiro sabe se você é sindicalizado ou não é a empresa que faz seu desconto. Ela mede a nossa força pela quantidade de sócios. Então você seja sindicalizado, porque juntos nós somos mais fortes. Ninguém vem sozinho, e a vitória quando vem para todos. Que força é essa que o Brasil tem, que faz a gente ser quem a gente é? Eu, como um bom brasileiro, vou dar a receita. Anota aí. Você pega o Brasil da Luísa, da Jurema, mães que criam os filhos com muita luta, e junta com o da Sabrina, a primeira a passar em medicina na família. Depois pega o Brasil do menor desemprego da história, junta o Brasil do passinho com o país que tá tirando o estádio lotado por dia do mapa da fome. Uma pitadinha de colheita e de tudo aquilo que somos os melhores. A alegria, a nossa gente, gente que empreende, prospera, gente que saiu do Bolsa Família porque agora tem renda, gente que não desiste e com nosso esforço colocou o Brasil de novo entre as 10 maiores economias do planeta. É, família, essa é a nossa força, o nosso jeito de acolher. Com muito trabalho, estamos dando a volta por cima para avançar ainda mais. Porque o Brasil é seu, é meu, é nosso. O Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. Bem, gente, voltamos aqui no canal Moneba e nós estamos conversando com ele. O pastor Félix tem 50 anos, da Assembleia de Deus lá de Angola e hoje está congregando aqui em São José dos Campos. E nós falamos do último bloco agora sobre a experiência que ele teve com Deus, com 3 amigos lá no monte, a visita do Espírito Santo e a unção descida do céu no corpo inteiro dele, onde muitos milagres aconteceu. Pastor Félix, fala para mim aqui agora. O maior projeto de Deus é a família. Um dos primeiros projetos de Deus, o mais lindo é a família. E nós vemos que na Angola o que mais acontece, né? Porque a Angola é uma cultura diferente do Brasil. O sistema tentando destruir a família, né? Trazendo a globalização, mostrando que isso é coisa de passado, isso não existe. Isso acontece também no Brasil. E você conheceu a sua esposa aqui no Brasil, vindo de uma cultura diferente da Angola, conhecendo agora a cultura brasileira. Como foi isso, essa experiência? Passa pra gente aqui. Pois bem, meu caro Nael, eu sou de Angola e Angola é uma sociedade bem patriarcal, não é uma sociedade em que o homem é o centro e ele é o pai da família e nós ainda temos esta unidade familiar, nesse núcleo familiar em que o homem é o centro. Obviamente, como tu disseste, a globalização está aí, está a adentrar em todos os países do mundo para descaracterizar
a família, não é? Obviamente, os divórcios estão ali, a separação estão a acontecer. Uma das coisas que me chocou muito ao chegar ao Brasil é a maneira como o brasileiro tem essa interação muito dócil entre vocês. Por exemplo, eu vim de um país, Angola, que na época estava em guerra civil, nos anos 90, e que era um país socialista, comunista, em que a interação do casal não é com muito afeto. Você não percebe um afeto visível. Por exemplo, você não vê as pessoas dizerem facilmente: amor, eu te amo, na frente de todo mundo. Em Angola, no meu tempo, eu não via isto, né? Eu dificilmente via meu pai a dizer à minha mãe: amor, eu te amo. Dificilmente. Mas quando eu cá cheguei ao Brasil, eu tive esse impacto, porque as relações que os brasileiros têm entre si é muito amável, é muito próximo. O brasileiro diz facilmente: eu te amo. É verdade. Isso para nós angolanos já não é normal. Para nós não é normal. Então, quando eu cheguei, eu tomei esse impacto. E eu comecei a me sentir assim: meu Deus, esse povo demonstra afeto com muita facilidade. E isso foi tocando, me desafiou. Ok? E eu me lembro que eu conheci a minha esposa, a Márcia. Olha, a Márcia. Vamos falar da Márcia. Meu Deus. A Márcia tocava na orquestra da igreja. Olha que maravilha. Ela tocava na orquestra da igreja e eu ficava olhando aquela moça negra tocando o seu instrumento e me chamou muito a atenção que um dos cultos, depois de ter terminado, eu fui conversar com ela. Mas eu estava interessado no instrumento, né? Eu disse: como é que tu consegues tocar isso e tudo mais? E pronto, surgiu uma amizade ali. E na época o pastor convidou-me a dar aulas de inglês no curso de teologia. Quem apareceu para ser aluna? A Márcia, gente, a Márcia. As coisas foram mais facilitadas ali. Graças a Deus nós começamos a namorar logo depois e posteriormente, 2 anos depois, casamos-nos, né? E ela ajudou-me bastante. Ela ajudou-me bastante a ter esse lado brasileiro do afeto, porque eu não conseguia dizer eu te amo facilmente. Olha, porque eu venho de uma isso. cultura. Sim, a Márcia me ensinou a amar, a dizer eu te amo. Eu não conseguia, porque eu venho de uma cultura onde o afeto não é valorizado. Isso. O afeto, na verdade, não é que não seja valorizado, não é exposto. Pode acontecer às 4 paredes, mas não assim fora, entendeu? Então, a minha esposa me ajudou bastante, não é? E isso também foi uma ajuda psicológica muito forte, né? A poder você dizer às pessoas eu te amo, e isso foi muito bom para mim. Márcia tem sido uma bênção. Nós estamos casados já há 25 anos e tem sido uma bênção. Agora vamos fazer o seguinte: olha para aquela câmera ali, eu vou fechar a câmera de você, para você assim falar o que você pensa, o que você poderia deixar aqui para a mulher da sua vida, para Márcia. Vamos lá. Meu amor, Márcia, eu não me imagino a minha vida pessoal, ministerial sem ti. Os 3 filhos que nós temos são as melhores e maiores dádivas que Deus nos deu. Mas sem ti, Márcia, eu não seria o homem de Deus que sou. Eu devo tudo a isso a Deus, mas principalmente a ti, meu amor. Eu te amo, 25 anos de casado, porque tu me ajudaste a ser o homem que eu sou hoje. Eu te amo. Olha, pessoal, nós estamos conversando com ele aqui, Pastor Félix, fazendo uma declaração linda aqui para Márcia, que essa união possa ser uma união até que a morte os separe. Agora, eu queria fazer o seguinte: tem um projeto que você lançou, que é um livro, que o tema é bem interessante. Gente, olha só, o tema do livro é o seguinte: Pentecostal da Gema. O que te inspirou a escrever um livro para esse público pentecostal? Fala pra gente aqui. Meu caro Nael, eu estava na Inglaterra, estávamos a ter uma vigília em nossa igreja, e o meu pastor Albert Odulele, de origem nigeriana, hoje é britânico, ele convidou um jovem do Ghana, um profeta do Ghana, Michael Nyamiche.
E eu não conhecia o Michael. Quando esse Michael veio e pregou em nossa igreja, nesta vigília, Deus usou profundamente esse jovem, com profecias profundas. Sensacional. Chamar o nome da pessoa, o RG, CPF, o endereço da casa da pessoa. E aquilo me impactou bastante. Eu corri para o meu pastor depois da vigília e eu disse, eu quero conhecer esse cara, porque eu preciso me conectar com ele. Aí o pastor disse, não, ele vai ficar no apartamento onde tu estás. Eu disse, uau! Então o Michael ficou no apartamento onde eu estava hospedado em Londres. E tivemos uma amizade muito forte. Ele foi me explicando como ouvir a voz de Deus, como ser usado por Deus, como você percebe que isto é uma palavra de Deus e isto não é uma palavra de Deus. E eu queria mais, eu queria beber mais, eu queria aprender mais. Quando ele olhou para mim e disse, olha, eu não posso te explicar assim em pouco tempo, mas tu queres conhecer a nossa igreja no Ghana? Eu disse, uau, eu quero conhecer a sua igreja no Ghana. Eu quero conhecer. Então ele convidou-me a conhecer a igreja dele no Ghana. Eu fui para o meu pastor e disse, pastor, o Michael convidou-me para ir para o Ghana. O pastor disse, uau, convidou-te? Então eu pago a passagem. Olha isso. E foi então que eu estava depois voando para o Ghana. Voando para o Ghana. Eu cheguei no Ghana, fui muito bem recebido. O Michael não estava no Ghana naquele momento, parece que estava numa conferência no Quênia. Eu cheguei no Ghana e ele deu ordem aos membros da igreja para me receberem, levaram-me para o hotel e dia seguinte pegaram-me para ir para a igreja. Eu pensei que eu estaria a ir para uma igreja muito bonita, assim, não é? Mas eu cheguei, era uma igreja muito simples, num lugar, numa comunidade. Eu cheguei, foi uma igreja muito simples, tinha uns pedaços de madeira e aquele teto simples, não tinha paredes. Eu cheguei com os outros e já tinha lá uns outros jovens. E eu olhei os jovens, fiquei ali e tal. E quando nós íamos à igreja, do hotel à igreja, eu fiz uma pergunta para eles. Olha, eu pesquisei na internet e descobri que mais de 70% da população do Ghana é crente pentecostal. E eu não sabia. E eles disseram, você quer saber? Eu disse, sim, eu quero saber. Chegamos na igreja. Um deles leu a Bíblia e explicou uns 5 minutos, depois fechou a Bíblia e depois disse assim, o nosso pastor está aqui, ele quer saber por que mais de 70% da população do Ghana é crente pentecostal. Olha. Ele olhou para mim e disse, vamos ensiná-lo? Aí eu fiquei a olhar para todos os 7 assim, em pé, só tinha homens, né? Eu fiquei a olhar e ele disse assim, em inglês, let's pray in the Holy Ghost. Vamos orar no Espírito Santo. Tão logo ele disse isso, todos eles começaram a falar em línguas. Automaticamente. Eu, como bom pentecostal brasileiro, eu fiquei a observar. Como é que você fala em línguas do nada? Porque eu pensei que tu só deves falar em língua quando o Espírito aciona. Ou quando há um clima no culto. Eles já estavam a falar em línguas e eu fiquei lá. Nael, eu fiquei à espera da inspiração. E eles estão a falar em língua, eu estou a orar em inglês, à espera da inspiração para falar em línguas. E eu estou a pensar comigo, let's pray in the Holy Ghost, vamos orar no Espírito Santo. Então orar no Espírito Santo é assim? E eles oravam em língua efusivamente. E eu estava lá à procura do clima ainda. Depois dos 40 minutos eu já estava falando em línguas. Olha, também natural. Com eles. Tá na brasa, vai ter que andar. Daqui a pouco, 6 da manhã que eu cheguei, 7, 8, 9, confesso-te, eu estava cansado já. Eu sentei naquela cadeira lá, fiquei quebrado, e são 10 da manhã, eles estão a falar em línguas ainda, 11 da manhã, meio-dia, aquele mesmo que leu a Bíblia, deu a volta, veio para mim por trás e disse assim, pastor, o senhor está com fome? Eu olhei para ele e fiz... acenei que eu estava com fome. Ele disse, espera um momento. Ele entrou, saiu assim num beco e depois de 2 minutos voltou e disse, pastor, a primeira porta à direita é a casa do pastor Michael, a esposa já fez um almoço para você. Eu fui, conheci a senhora, agradeci pelo almoço e comecei a comer e eu estava a ouvir eles ainda a orar em línguas. Que isso? Terminei de almoçar, agradeci a senhora, saí e voltei a orar. Meio-dia, 1 da tarde,
2, 3. Quando deu 6 da tarde, aquele mesmo jovem que tinha lido a Bíblia bateu palmas e todos foram diminuindo a oração. E ele levantou-se e ele disse: o nosso irmão que está aqui, o nosso pastor, ele nos perguntou por que mais de 70% da população de Gana é crente pentecostal. Ele virou para mim e disse: pastor, o senhor já descobriu por quê? Que isso. Naquele dia Deus me marcou. Vou contar só um testemunho, isso. Posso contar? Pode. Quando chegou no 7º dia que eu estava a orar, todos os dias das 6 às 6, das 6 da manhã às 6, no 7º dia, nada com numerologia, mas foi no 7º dia que eu estava a orar, minha esposa, eu havia deixado minha esposa no Brasil, grávida do nosso filho Albert. De repente eu estou no meio da oração, umas 15 horas da tarde, 3 da tarde, eu sinto o meu celular a vibrar. Eu pego, saio assim e eu olho, é a minha esposa a ligar. Eu atendo, começo a conversar com a minha esposa. Ela chorava, ela dizia: amor, lembra do exame que precisava ser feito, que a doutora desconfiava de um problema que o nosso filho tinha no coração? Eu disse: sim, lembro-me. A doutora disse que já saíram os exames e é muito grave. Nós precisamos urgentemente, pede a tua presença aqui no Brasil para irmos fazer a cesárea, porque o nosso filho corre o risco de morrer ou de ter um problema grave. Eu me lembro que naquele instante, nunca tinha me acontecido isso, naquele instante eu disse: Márcia. Ela disse: oi. Coloco o telefone na barriga. Ela disse: como? Eu disse: coloco o telefone na barriga. Ela disse: tudo bem. Ela colocou o telefone na barriga. Naquele instante eu comecei a profetizar ao meu filho. Nossa, experiência de Deus. Uma das coisas que o Senhor me usou para falar com ele é: hoje te dou um novo coração. Hoje te torno profeta para as nações. Isso nunca tinha acontecido comigo. Eu estava no 7º dia, das 6 da manhã às 6 da tarde, a orar em língua com aquele povo. Quando eu saí do Gana, 20 dias eu fiquei no Gana. Quando eu saí do Gana, eu não conheço nada turístico no Gana. Eu só me lembro do hotel até aquela comunidade onde estava a igreja. Minha vida foi transformada. Cheguei ao Brasil, peguei minha esposa, levamos à maternidade. A doutora ficou brava comigo porque demorei muito a chegar. Mas assinei os documentos. Meu filho, minha esposa entrou, teve a cesariana. Os doutores chamaram-me, disseram: não sei o que está a acontecer. Este é o exame anterior. Este é o exame que foi feito agora. Seu filho não tem nada. Olha, absolutamente não tem nada. Nós não entendemos o que aconteceu. Não precisa entender, mas vai entender. A provisão de Deus. E o meu livro é baseado exatamente nas minhas experiências que eu tive no Gana e posterior. Pentecostal da Gema é o título do livro, né? E este livro retrata mesmo esta questão pentecostal, da importância de falarmos em línguas estranhas, não aguardando um clima. Porque aquele que dá o clima já habita em você, é o Espírito Santo. E tu não precisas de climas, tu só precisas abrir a boca e começar a falar em línguas. E Paulo disse que aquele que fala em línguas estranhas edifica-se a si mesmo. É isso aí. Que testemunho lindo, experiência maravilhosa. Qual é o nome do seu filho hoje? Albert. Albert, né? Albert. Profeta de Deus. Agora nós estamos caminhando para o final. Você viu como é um testemunho maravilhoso? Já quero também te pedir para você ir lá no @moneba.baixada e acompanhar a nossa entrevista. Pastor, considerações finais aqui. A quem você quer agradecer aqui? Fala para os nossos telespectadores aqui. Eu gostaria de agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele me dá de estar nesta nação maravilhosa que é o Brasil. Tudo que eu tenho hoje eu devo ao Brasil. E eu devo agradecer principalmente aos brasileiros. Você brasileiro, eu quero agradecer a você por ser quem você é. Eu sou o que sou por causa dos brasileiros. Tudo que eu tenho hoje devo muito a Deus, que usou brasileiros, amigos que me ajudaram. Eu agradeço a Deus por também esta oportunidade, né, pelo Moneba, de poder trazer esta palavra e estes testemunhos a você. Agradeço muito por esta oportunidade, meu amigo Nael. Agora, deixa aqui, pastor, as redes sociais, nós queremos ver esses testemunhos nos congressos, nas igrejas. Nós queremos também comprar esse livro. Como a gente faz aqui para que o pastor possa ministrar em congresso, igreja? Deixa os contatos
contatos aqui. Olha, tu podes me achar, não sei se eu posso Deve. deixar o meu Facebook. Deve? Vamos. Ok, se você poderá me encontrar no Facebook, Alfred Félix. Alfred Temudo Félix. Através da minha meu perfil no Facebook, tu poderás achar os meus contatos todos. Estou aberto a convites, aonde quer que for. E também, se quiseres comprar o meu livro Pentecostal da Gema, está na plataforma da Wiclap. Digita aí Wiclap, procura lá, Alfred Félix, Pentecostal da Gema, você achará. Pastor Félix, muito obrigado, tá? Deus te abençoe. Prazer. E nós vamos ficando por aqui, pessoal. Também já quero falar para você que o canal Moneba está te dando a oportunidade para você trazer o seu depoimento, dar o seu testemunho e apresentar o seu projeto, sua ideia e também falar da sua superação aqui. Nael Rodrigues vai ficando por aqui e até mais, pessoal.